Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador em casa. Esperamos que esteja bem de saúde. Nós também melhor agora, estamos na sua casa. Estamos aqui a trazer uma abordagem muito crucial que tem a ver mesmo com a lei do trabalho. Já havíamos abordado dois temas muito cadentes, mas agora nós vamos aqui mesmo cingir-se em caso de violação de deveres no contrato de trabalho. Como é que será? Qual é o procedimento? Quais são as diretrizes, os ditames que devem ser perseguidos sem quebrar a lei? Mas para melhor interpretação deste tópico, deste assunto, não há mais ninguém aqui melhor que não o Dr. Tomás, que vem nos trazer aqui, a quem nós desejamos boas-vindas, doutor, muito boa tarde. Nós hoje queremos falar da violação do contrato de trabalho, que vai culminando com o seu processo disciplinar, qual é o procedimento, a entidade empregadora, o empregador, os empregados, como é que funciona isso em caso de violação de deveres de ambas partes, como é que acontece, como é que será o poder do procedimento? Muito obrigado e agradecer pelo convite, saudar os telespectadores que nos acompanham através da NSTV e também das outras plataformas digitais. Na verdade, o contrato de trabalho, como já muito bem disse, ele faz constar dos deveres e direitos. Nós já havíamos abordado de forma profunda sobre este assunto, mas sobre a questão que me coloca, em caso de violação dos deveres, o que pode acontecer? Olha, na relação laboral, existe o que nós chamamos de dever das partes. Ou seja, tanto como o empregador, assim como o empregado, tem deveres. E a lei estabelece um princípio muito importante, que é o princípio da mútua colaboração. Portanto, o empregador, assim como o trabalhador, são chamados a trabalharem de forma colaborativa. O objetivo é qual, na verdade? É que quando há boas relações entre o trabalhador e o empregador, a empresa cresce facilmente e também há maior produtividade. E não só a questão da produtividade, mas também a questão do próprio desempenho do pessoal. Então, se você for a prestar atenção, grande parte das empresas começa a entrar em decadência quando não há uma boa colaboração entre a entidade empregadora e o empregado. Então, o fruto disto confere já à entidade empregadora um poder. Ou seja, quando o trabalhador viola os seus deveres, para o empregador tem um poder disciplinar. Nós chamamos de poder regulamentar, ou poder de direção, mas em caso concreto é um poder disciplinar. Ou seja, o poder que tem o empregador de aplicar uma sanção, né, ao trabalhador em virtude deste ter cometido ou ter violado os seus deveres. Quebrado algum dever ali. Exato. E acaba tendo... Então, quando ele quebra algum dever, então, a entidade empregadora tem um poder para aplicar a sanção sobre aquele trabalhador. Ok. Exato. Agora, por falar do processo disciplinar aqui, eu queria perceber o que pode ser ou como é exercido o poder disciplinar. Como é que... Quando começa e termina esse poder? Exatamente. Falar do processo disciplinar, o processo disciplinar é um instrumento, é um documento, onde tem como em vista apurar a responsabilidade do trabalhador em virtude de ter cometido alguma infração. Portanto, é um documento, tanto como existe o processo crime ou um processo de outra natureza. Então, o processo disciplinar é um instrumento que tem em vista apurar a responsabilidade disciplinar. Alguns, é preciso também referenciar para os nossos telespectadores que nos acompanham que há uma diferença entre processo disciplinar e procedimento disciplinar. Né? Processo disciplinar e procedimento disciplinar. Exatamente. Processo disciplinar é um instrumento. Uma coisa assim, né? Esse é onde aqui tem peças, tem documentos que têm como em vista apurar a responsabilidade disciplinar. Né? Então, como um documento. Mas já o procedimento disciplinar é um conjunto de formalidades, é um conjunto de atos
que tem como em vista, não é? Há uma observância, tanto pelo lado do empregador, assim como o empregado, com vista que o empregador aplique uma sanção ao trabalhador por este ter violado algum dever. Portanto, aquele conjunto de fases, né? Tipo, agora vamos para a fase X, depois havemos de falar isso posteriormente, vamos para a fase X, para a fase Y, com vista a saber se essa pessoa é culpada ou não é culpada. Isso é um procedimento. Estamos à procura do culpado, Exatamente. através do procedimento disciplinar. Sim, já. Ok. Será que nós... Está-se a dizer que, por exemplo, o robô... é robô? Sim. Mas você ouviu aonde? No sítio X. Vamos ouvir ele. Chamamos ele, ouvimos. Ainda tem dúvida. É necessário a apresentação ambas partes. Exatamente, assim. Ainda temos dúvida. Vamos fazer o inquérito. Faz o inquérito. Ok. Já temos mais ou menos 70% de que ele é culpado. Vamos dar uma nota de culpa. Essas são chamadas de fases. São chamadas de procedimento. Né? Mas já o processo disciplinar já é aquele conjunto já de documentos que tem como em vista apurar a responsabilidade disciplinar. Agora, perguntava como que ela é exercida. Sim. O processo disciplinar, né? O poder disciplinar é exercido tanto pelo superior hierárquico ou também pelo próprio empregador. O empregador pode fazer, mas também se ele não quiser fazer, ele mesmo ele pode designar uma outra pessoa, pode delegar uma outra pessoa para que, em nome dele, possa exercer. É legítimo. É legítimo, sim, isso é... Delegar alguém para poder fazer de lei. Exatamente, mas não se pode fazer para uma outra empresa. Por exemplo, se eu sou trabalhador da empresa X, não é? Sou empregador, por exemplo, da empresa X. Esse poder que eu tenho, não é? De fazer o processo disciplinar para alguém é na mesma empresa, ou seja, é dentro da empresa. Portanto, não é extensivo para uma outra empresa. Eu tenho que fazer trabalho de uma outra empresa, ou criar um processo disciplinar para um outro. Sim, já não pode. Então, esse poder que a lei estabelece é o poder interno, não é? Dentro da empresa. Não é extensivo. Não é extensivo, quer dizer, eu não posso fazer um processo disciplinar da empresa X, quer dizer, sendo eu empregador, e fazer um processo disciplinar de uma outra empresa. Não é bem assim. Então, esse é um poder interno dentro da mesma empresa em que o empregador tem essa faculdade de instaurar um processo disciplinar contra o seu trabalhador. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui a conversar mesmo com o nosso Dr. Tomás, a nos trazer aqui elementos muito fortes para uma certa aula de sapiência. Todo mundo procura ser empregador, procura ser empregado, mas muitos de nós não conhecemos nossos deveres e direitos, onde começa e termina, e acabamos assinando processo disciplinar sem perceber melhor, ou atribuímos o processo disciplinar sem perceber melhor. Então, aqui é a oportunidade. Se tiver alguma pergunta, pode muito bem lançar para o doutor e o doutor vai nos trazer. Agora, doutor, quais são as sanções disciplinares que o empregador pode aplicar dentro dos limites legais do trabalhador? Bom, na verdade, a lei já explica as sanções que podem ser aplicadas. E uma delas é que nós chamamos de admoestação verbal. O que é a demonstração verbal? É aquilo que nós chamamos de advertência, não é? Alguns chamam de advertência. Praticou alguma infração, por exemplo, chegou tarde, não é? E está-se a repetir constantemente, não é? O empregador querendo vai chamar a pessoa entre o empregador e o trabalhador sozinho, não é? Olha, você tem feito isso de forma reiterada ou de forma constante. Portanto, não é bom porque está a colocar em causa a imagem da empresa. Portanto, a pessoa está sendo advertida verbalmente. Mas há um reparo para o gestor de recursos humanos, não é? Que esta advertência verbal que é feita é sempre bom redigir a escrito. Porque isso também pode servir mais tarde. Nós já chamamos a você a atenção várias vezes, mas está escrito onde? Sim. Não é? Ou ele pode desmentir que nunca foi chamado. Nunca me disseram nada. Sim, né? Nunca me disseram nada. Então, nós estamos dentro de um processo disciplinar. Não, a pessoa foi advertida, mas é sempre bom fazer por escrito de uma ata, né? Ou um outro documento equiparado que no dia X, na presença de seu superior hierárquico, foi advertido o fulano de X em virtude de se verificar que esta pessoa está a X tempo a chegar tarde. Então, depois consta no processo. Agora, se o trabalhador continuar a fazer a mesma coisa, a lei já estabelece a repressão registrada. A repressão registrada é o quê? É o empregador chamar ele e chamar outros colegas,
na presença de outras pessoas, informar que, olha, o colega fulano, de forma reiterada, está a chegar tarde. Isso já é publicamente, já não é só entre empregador e o empregado, não. Já na presença de outras pessoas. Mas também, mesmo assim, aconselha-se que se faça por escrito. No fim, em forma de um relatório, em forma de uma ata, que no dia X estiver reunido na sala de reuniões, em que constava o colega X, YH, mas o objetivo era de repreender o fulano X por causa disso, mas aquilo. Agora, depois da repressão registrada, segue para a suspensão. É uma sanção, a suspensão, e a lei estabelece que tem um limite até 10 dias por cada infração e até 30 dias por cada ano civil. O que significa? Se o trabalhador cometeu alguma infração, então faz-se já aqui um processo, porque as duas sanções primeiras que nós dissemos, que é a administração verbal e a repressão registrada, não são passíveis de se fazer processo disciplinar, apenas só faz um registro. Mas já de multa, você não pode aplicar multa a alguém sem de fazer o processo disciplinar. Portanto, faz-se um processo, nós ainda queremos o trabalhador, identificou alguma coisa que é reparável, né? Então, no lugar da empresa, a empresa até pode reparar aquela coisa que ele estragou, mas depois aplica-se uma multa, um desconto de 1/3 do seu salário, por exemplo, num período de prazo de 10 dias ou de 30 dias. Então, também faz parte da sanção disciplinar. Mas também temos o que nós chamamos de multa, até 20 salários mínimos. Portanto, corre um processo e é aplicado multa, mas a lei fala de até 20 salários mínimos. Significa que ele pode ser aplicado um pouco mais abaixo disso, dependendo dos 20 salários. Sim, dependendo também da gravidade da infração que ele comete. E também temos a despromoção, né? A despromoção o que é? É descida do seu escalão. Quer dizer, onde ele está, fazer-lhe descer para o escalão inferiormente imediato. Por exemplo, se você, dependendo da estrutura da empresa, né, que usa, se você está no escalão 4, né, então você desce, por exemplo, para a categoria inferior, ou seja, escalão 3, por exemplo. Então, isso é despromoção. Também faz parte da sanção disciplinar. Mas também temos, por fim, o despedimento. Portanto, aqui já é a fase mais forte, né? Mais forte. E o legislador entende aqui de que despedimento já é naquela fase em que já não temos condições para continuarmos a conviver juntos. Então, o empregador entende que com o tipo de infração que você cometeu, vale a pena lhe despedir e cada um vai tratando os seus... Agora, falando nisso, doutor, qual é a finalidade ou objetivo do processo disciplinar? Ok, é assim, algumas pessoas pensam que o processo disciplinar é só para questões de punir. Esse é o entendimento de quase... Um entendimento comum. Comum, exatamente, sim. Não, é punir. Mas, na verdade, o processo disciplinar não só visa punir. O artigo 63, por exemplo, né, no número 3, já explica um pouco sobre esse assunto. Né? Diz assim que o processo disciplinar tem como finalidade dissuadir, ou seja, fazer prevenir, né, ao trabalhador o cometimento de mais infrações. A ideia aqui é prevenir que, olha, uma das formas que nós vamos encontrar para as pessoas verem que isso não é bom é começar a fazer. Não, nós vamos punir o fulano, não, os outros vão prestar atenção, ver que, não, esse assunto aqui não está bem para fazer isso. E não só isso, faz parte também de uma educação. Sim, punir faz parte. É mais educação. É mais educação. Uma advertência. Uma advertência e também uma forma de chamar a atenção aos outros, né, para que não voltem a cometer a mesma infração. Ou também é uma forma de chamar o cumprimento voluntário dos seus deveres. Sim. Agora, falando nisso, a decisão tomada na sede do processo disciplinar pode ser impugnada? Sim, pode ser impugnada. E desde já vamos convidar também os telespectadores para aqui, porque há pessoas que têm processo, é despedido e pensa que tudo acabou. Não sabe o que fazer. Não tem onde recorrer. Não tem onde recorrer, fui tirado, mas não é bem assim. Sempre que haver um processo disciplinar e cai no despedimento, você pode muito bem procurar alguém entendido em matérias jurídicas, né, para verificar o processo e se foram cumpridas todas as formalidades.
se existir uma das formalidades não cumpridas, né? Ou também o tipo de infração que foi acusado não está a bater com o tipo de sanção que foi aplicada, você tem um prazo de 6 meses para poder recorrer ou para poder impugnar. Um prazo de 6 meses, para poder Impugnar. recorrer e ter todas as suas respostas Exatamente. a satisfazerem também aquilo que espera, que almeja que saia. Isso aí, assim, sim. Caso se sinta alisado nesse processo. Exatamente. Então, o trabalhador tem 6 meses para poder assim fazer. Agora, se passar 6 meses e mais tarde verificar que há um meio que você quer fazer para impugnar, portanto, já não procede. Opa, já não vai proceder. Ok. Falem agora do procedimento disciplinar, das fases do processo disciplinar. Bom, falando dos procedimentos disciplinares, sempre que se verificar o incumprimento de um dever, tudo começa com um documento que nós chamamos de participação. Ok? Participação. Participação ou um documento equiparado. A participação é uma informação que tanto o superior hierárquico, assim como o gestor de recursos humanos ou qualquer outra pessoa, pode fazer que seja o superior hierárquico daquele trabalhador a informar que, olha, no dia X, verificamos isso no departamento X. Então, aquela informação, se for relevante do ponto de vista da empregadora, então, o que ele vai fazer? Ele vai despachar para que se instaure o procedimento disciplinar. Então, ele vai nomear um instrutor. Há matérias, vai despachar naquela participação, há matéria suficiente para a instauração do competente processo disciplinar, no qual designo fulano de X como instrutor do processo. Ok? Posto isso, a pessoa pega e entrega ao instrutor. O instrutor, por sua vez, ele vai designar também alguém como escrivão do processo e ali, se verificar que não há matéria suficiente, ele vai fazer uma nota de culpa, né? Chamamos também de nota de acusação. Sim. Né? Mas se verificar que não tem matéria, ele pode fazer sua investigação e concluir que não tem matéria, ele pode arquivar. Né? Ele pode arquivar e fazer um relatório que, ao superior hierárquico, que olha, na verdade fui indicado como instrutor, mas fizemos a avaliação devida e constatamos de que não há matéria suficiente para que se possa fazer o processo disciplinar e propõe o arquivamento. Se o dirigente concordar, ele vai autorizar. Mas, prosseguindo, ele vai dar uma nota de culpa ao trabalhador. Olha, a nota de acusação, a nota de culpa, ele tem 15 dias para poder se defender. Né? Emite a nota de culpa ou nota de acusação, seja como for a designação, entregue ao trabalhador. Agora, há uma nota aqui. É normal você chamar um trabalhador e entregar e recusar. Não receber. Não receber. Opa. Né? Então, o que dizer, né? Qual é o direito que podemos fazer, aplicar nesse sentido? Né? Você chamou a pessoa, ele viu, mas ele não quer receber a nota de culpa. Então, se ele não quer receber a nota de culpa, não há nenhum problema. A lei já responde a esta preocupação. Você tem que chamar pessoas para poder testemunhar de que no dia X, na presença do trabalhador, foi entregue a nota de culpa, mas ele recusou. Né? Então, eles vão assinar como testemunha de que, na verdade, ele recusou, né, a receber a nota de culpa. Então, ele recebendo, ele tem 15 dias para poder organizar as ideias e se defender. Então, passados 15 dias, não é? O processo, ele entrega a nota de culpa, a nota de resposta, né, à entidade do empregador. Eles vão pegar, vão analisar, também vão contactar o órgão sindical onde ele está inserido, o trabalhador, vão informar que, olha, nós entregamos nota de culpa ao fulano X e há um processo que está a decorrer em nome dele. Também lá vai ficar lá uns 5 dias para emissão de parecer e depois disso o empregador tem 30 dias para poder tomar a decisão. A decisão, mas enquanto o processo está a decorrer, ele continua a trabalhar. Sim, ele continua a trabalhar. Não há problema nenhum. Não há nenhum problema. Não há corte de salário, não há nada. Não há nenhum corte de salário. O processo disciplinar pode decorrer enquanto ele estiver a trabalhar. Agora, há um nota B. Existe tipo de infração em que o empregador pode ver que, permanecendo ele na empresa, vai colocar em causa a instauração do processo.
Ok. Então, neste caso, o empregador pode suspender a ele sem cortar o salário. Ok. Ok. Sim. Portanto, há uma infração, vamos imaginar que ele trabalha na contabilidade. Sim. E o tipo de infração tem a ver com desvio de cheques, De valor. de valores. Então, para esse caso, se o processo disciplinar correr enquanto ele está a trabalhar ainda naquele sítio, pode colocar em causa, ele pode começar a continuar a extravasar ou pode arranjar uma forma de Substituir o dinheiro. o dinheiro. E vocês acusarem que não, mas vamos fazer conta agora. Vocês fazem as contas e encontram que está certo. É complicado. É complicado. É complicado. Então, sendo assim, ele tem que estar distante do Exatamente. executivo, O executivo. para dar tempo Sim, sim. ao processo estar... Exato, o processo poder Ok. normalmente. Agora, quais são as causas da invalidez do processo disciplinar? Bom, as causas de invalidez do processo disciplinar, na verdade, constam aqui do artigo 68 da Lei do Trabalho. Uma coisa é quando há falta de audição, ou seja, há um processo que está sendo instaurado, mas não foi ouvido o trabalhador. Portanto, esse processo não procede, né? Então, Há um processo, né? há uma acusação forte, Sim. há um indício muito forte sobre o trabalhador, Sim. mas o trabalhador não tem direito ao contraditório. Sim. Não foi ouvido. Não foi ouvido. Portanto, a falta de audição constitui, na verdade, a nulidade ou invalidade do processo disciplinar. E um outro motivo também é a falta de requisitos da nota de culpa. A nota de culpa tem requisitos. Por exemplo, se você quer fazer nota de culpa, você tem que cumprir com as formalidades da nota de culpa. O que aconteceu? Quem fez? Mas fez aonde? Ok. Em que circunstância que fez? São procedimentos que têm que aparecer. E da nota de culpa. Você não pode pegar a nota de culpa apenas dizer assim, pá, fulano de X roubou no dia X, mas como? Como que roubou? De que forma que você sabe que ele roubou? Então, chamamos de circunstâncias de tempo, lugar, modo de cometimento da infração. Então, essas três situações devem ser respondidas na elaboração da nota de culpa. Quando? Circunstâncias de modo, como chamamos de tempo, modo, em que circunstância isso aconteceu? Mas aonde? Lugar. Aconteceu aonde? Por quê? Você pode acusar alguém que, olha, o fulano de X praticou no dia X, hora X, no sítio X. Mas mais tarde vai se verificar que não. Aquela pessoa que você está a dizer estava em missão de serviço, estava em Manica. Você tem que ir para o Bona Baixa, da cidade da Beira. Como é que é? Mas como? Então, logo, ele vai provar que não. Essa acusação, nesse dia que vocês estão a dizer, no dia X, está aqui bilhete, eu comprei, eu estava de viagem. Então, logo, esse tipo de nota de culpa tem problemas. Acaba não procede. Não procede. E se já tivesse feito já o processo disciplinar com esse tipo de irregularidades, né? Tanto o processo disciplinar é considerado como inválido. Mas também tem uma outra situação aqui da falta de remessa para órgão sindical. O processo disciplinar, um dos requisitos é ser remetido ao órgão sindical, para que este órgão sindical poder emitir um parecer, posicionamento, porque o órgão sindical tutela os direitos, protege, garante o exercício dos direitos dos trabalhadores. Esses têm uma opinião a fazer. Mas quando não for observada esta formalidade, né, também é considerado como inválido. E nós já discutimos, já uma vez, já escrevi um artigo sobre isso, sobre a importância do órgão sindical. Né? Às vezes não damos tanto assim importância, né? Mas é preciso lembrar que se a empresa fazer um processo disciplinar e não remeter os autos ao órgão sindical, esse processo mais tarde pode ser declarado inválido por causa mesmo desta situação. Agora, se houve uma insistência aqui, por exemplo, se alguém lança acusação, a acusação foi feita e procura-se testemunho daqui e acolá e aparece atacar sobre alguém, não é? Fez aquilo, não fez aquilo, e de repente o patronato lança
a suposta nota de culpa sem auscultação, Ok. sem direito ao contraditório, penaliza a revelia, por exemplo, estávamos a dizer, por exemplo, deixe do cargo, tudo é feito sem consentimento do trabalhador, o acusado. Ele é julgado, ele é acusado, é julgado, é sentenciado, não tem direito ao contraditório. Este processo tem pernas para andar se for ao tribunal? Exatamente. Essa é uma questão muito importante, porque temos tido contato de muitas situações desta natureza. O processo não pode correr, porque só pelo conceito do procedimento disciplinar, já dá a entender que é conjunto de formalidades a serem observados, tanto pelo empregador, assim como pelo trabalhador. Se vê que os dois devem observar este procedimento. Agora, se um faz, né, sem o outro saber, logo já não pode prosseguir. Mas se isso acontecer, se há um telespectador que foi alvo desta situação, talvez, se isso acontecer, né, você pode juntar aquela decisão, pegar a decisão que provavelmente eles emitem um despacho ou um documento que diz que foi despedido, né, por causa disso, mais aquilo. Você pega, se não pode pedir a cópia do processo, é de direito, você requer a cópia do processo. Se eles te facultarem, muito bom ainda, vamos analisar os procedimentos que estão lá, mas também se não te facultarem, não há nenhum problema, então pode-se levantar uma ação de impugnação junto do Tribunal de Trabalho. A empresa vai ser citada e ali começa a se discutir já em sede do tribunal. Mas nota B, isso só deve ocorrer dentro de um prazo de 6 meses. Dentro do prazo de 6 meses. Exatamente. Se passa o tempo de prazo também, já fica um pouco complicado para fica complicado. tratar. Sendo assim, doutor, nossa conversa hoje é muito bonita, muito linda. Agora, quais são os conselhos que dá ao gestor de recursos humanos nessa situação? Ok. Um dos grandes conselhos que eu quero partilhar com o gestor de recursos humanos é de que nunca começar um processo disciplinar com a intenção de despedir, né? Muitas das vezes as pessoas fazem processo disciplinar e invocam artigos que dão indicação de que querem despedir. Ok, um processo, artigo de tendência. Exatamente, sim. Então, o processo disciplinar não é só para despedir o trabalhador, mas tem como objetivo educar, dissuadir e chamar o cumprimento voluntário dos seus deveres. Então, esta é a primeira situação. E a segunda situação, observe as formalidades que a lei estabelece, sob pena de colocar em causa a imagem e integridade da empresa. Até porque é de lei que, quando declarado ilícito o processo disciplinar em sede do tribunal, o trabalhador tem direito a ser reintegrado na empresa, né? Voltar para trabalhar. Sim, voltar a trabalhar e ser pago o dinheiro que ele esteve fora, até 6 meses. Se ele, por exemplo, esteve fora durante 8 meses, por exemplo, e o tribunal declarou inválido aquele processo disciplinar, ele tem direito de se reintegrar na empresa e ser pago pelo menos 6 meses de seu salário que ele estava fora. Mas se ele não quiser, pode requerer uma indemnização, converter tudo isso em indemnização, também a lei... Em valor. Sim, em valor, também a lei permite. Então, quando você não observa as regras que estabelecem esse processo disciplinar, acaba dando custos, não é? A própria entidade empregadora. E também queria deixar ficar aos trabalhadores que foram despedidos. Às vezes se pensa que quando é despedido, perdeu tudo. Não, não é bem assim. Você até pode perder o emprego naquele sítio, mas se você vinha descontando para feitos de aposentação, junto da segurança social, você continua com as suas vantagens, apenas você vai parar de descontar porque já não está a trabalhar, mas se você encontrar um emprego numa outra empresa, você pode dar continuidade a descontar na segurança social até que você tenha direitos para se beneficiar daquilo que a lei da segurança social estabelece. A lei da segurança social estabelece, mais uma vez, esta conversa com o nosso Dr. Tomás, a nos trazer aqui valores morais, a nos trazer aqui a lei como está plasmado, de acordo com a Constituição da República do nosso país, e nós esperamos para si, que meu irmão tenha algumas dúvidas,
tem algum procedimento que não está a compreender, dê like, comente a nossa conversa, faça perguntas, nós vamos recolher a sua preocupação e vamos chegar ao nosso consultor Tomás aqui, em outras palavras, assim dissemos, e para trazer aí já soluções para não falhar, quer a entidade empregadora, assim como a empregada, todos que estamos a almejar a causa da Constituição, respeitar a Constituição, respeitar, acima de tudo, a humanidade. Em suma, onde termina seu direito, começa o direito do outro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.